Fala aí galera, eu sou o T e antes da banlist a gente precisa entender o cenário geral do OCG. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouco com vocês com esse eco que ainda está rodando por aqui. Fazer o que? Vocês vão ter que ouvir dessa forma. Enfim, eu juro que eu vou tentar encontrar alguma forma de tentar resolver isso, apesar de eu não saber que forma é essa. Mas hoje eu tô aqui para poder comentar um pouco com vocês sobre o breakdown do metagame do OCG. Eles lançaram há não muitos dias atrás o último breakdown da Road of the King, que contempla ali o metagame do período deixa eu até confirmar, de 30 de maio a 14 de junho. Pois é, e se você não sabe, o OCG ele tem banlists muito bem marcadas. Então, a próxima banlist vai ter que ficar vigente em 1º de julho e ela lança no penúltimo domingo do mês, mais conhecido como amanhã. Pois é, então na iminência de uma nova banlist, eu queria vir aqui comentar um pouco com vocês sobre como tá o formato no OCG e o que a gente pode esperar para a banlist de lá, que eu vou fazer um vídeo obviamente amanhã assim que eu ver o post sobre a nova banlist do OCG. Vamos acompanhar juntos porque o assunto é esse. Partiu então, vamos lá. Muito bem, antes de mais nada, eu acho que é justo a gente tentar dar uma relembrada aqui e lembrar que a última banlist que eles lançaram por lá ficou vigente em 1º de abril. Essa banlist que ficou vigente em 1º de abril estava tentando pegar ali os hits do formato do Qtani, gol da Alemanha nos acréscimos, hein, contra a Costa do Marfim, foda. Mas enfim, estava tentando pegar o formato de Blaze Domino, que é mais ou menos o formato que nós estamos vivendo aqui hoje. Porém, o Blaze Domino para eles lançou no final de janeiro, mais ou menos ali no 24, 25 de janeiro, o Blaze Domino foi lançado para eles lá. Então, o formato rodou do final de janeiro até o final de março, que é quando teve essa banlist, e já estava no meta do Qtani com o Qtani dominante. O que eles fizeram? Esses hits aqui. Basicamente, eles fizeram algo parecido com o que nós fizemos no TCG. Só que no TCG, a banlist acabou mexendo um pouco no Qtani também, apesar de sim ter mexido em coisas ao redor, mais ou menos como essa banlist fez agora. Eles mexeram no Malice, no Vanquish, no Dracoteio, no Mitsurugi. Eles fizeram esses hits aqui que vocês estão vendo, mas não fizeram nada com o Qtani. A diferença é que a gente fez um pouco com o Qtani. Colocou o Synchro Overtake a 1 e colocou o Natural Sweep a 0, banido. De resto, o que a nossa banlist fez, a diferença é que a gente fez de maneira preventiva, antes do formato do Qtani rodar. Lá eles deixaram o Qtani rodando por por uns 2 meses, irritaram só as coisas ao redor. Então o formato foi se desenrolando com o Qtani dominante depois da banlist, até que o Chaos Orange lançou. E o último breakdown do OCG é esse aqui, que eu vou deixar nesse vídeo aqui em cima para vocês poderem me acompanhar, porque eu já falei sobre... Aqui ó, vou lá, tenho que apontar para o outro lado. Dá uma olhada aqui para vocês poderem me acompanhar falando sobre esse último breakdown, onde a gente tem o Qtani dominante ainda, mas o Ritual of Light and Darkness também compartilhando o protagonismo do formato com o Qtani. Pois é, e o Ritual of Light and Darkness ditando tendências, né? Tipo o Ghost Ogre sendo usado, aquele... como é que é o nome? Gravekeeper sendo usado também e tal. Então o formato do OCG tava dessa forma. E aí, quando vier a banlist, vai ter que fazer o quê? Vai ter que mexer no Ritual of Light and Darkness? Vai ter que mexer no Branded? Vai ter que mexer no Qtani? Sim, vai ter que mexer no Qtani, mas enfim. Mas o ponto é que a banlist, ela tem um contexto peculiar. A Konami vai ter que decidir o que eles vão fazer no OCG. Eles tendem a não ser muito preventivos no OCG. Aqui no TCG a gente eventualmente, preventivo, como foi no formato do Qtani, banindo o Natural Sweep e limitando o Synchro Overtake, que, se pá, é exatamente os hits que eles vão fazer no Qtani amanhã. Se pá, são exatamente os mesmos hits que eles vão fazer no Qtani amanhã, tá? Se liga. Principalmente porque, nesse momento, eles vão ter que dar hits em algumas coisas. Eu não sei qual é a abordagem que eles vão ter, porque nós temos um novo competidor no formato. E esse competidor é o deck de Toon. Eu já fiz um vídeo comentando sobre o desespero que é a porra do Toon. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que eu comento um pouco sobre os FTKs que dá pra rolar no Toon. E não só na perspectiva de FTK, mas em FTK é um pouco mais assustador quase sempre, né? E ele é um deck zoado. Zoado sem nenhuma restrição. Claro que várias dessas questões em volta da problemática no Toon é pelo fato dos monstros não serem uma vez por turno e você poder ficar trazendo eles de novo, banindo eles, traz eles de novo. Isso é bom para desviar de hand trap e também é bom para resetar o efeito dos bichos. Você fica
fazendo o efeito deles várias vezes. Claro que muitos dos problemas seriam consertados limitando a Field Spell de Toon, que é para evitar do coelho ficar colocando ela toda hora, e limitando o Toon Table of Contents. Eles vão fazer isso? Eu não sei. Até porque o Toon acabou de ser lançado, então não, meu Deus, não é pra mexer nele, deixa rodando por 3 meses de um formato horrível, aí sim a gente pensa em mexer no Toon. Mas esse é o breakdown do formato OCG hoje pré-banlist, depois do lançamento da coleção de Toon. Tem pouquíssimo tempo que ele foi lançado, junto dele a coleção lançou o suporte de Witchcraft, que são bem bons, e de Unchained, que também são suportes muito bons, que é o Revolution Booster, mas o Toon é o deck que se sobressai. Então, o Kill Tanya, que era um deck que estava dominando o formato desde o lançamento de Blazing Dominion, agora ele finalmente deu uma balançada no formato para o Toon. Isso não significa que o Kill Tanya deixou de ter relevância, longe disso. Ainda é muito relevante, como vocês vão ver daqui a pouco no torneio que eu vou mostrar. Mas enfim, e o deck de Toon, cara, ele é um deck que não tem restrições. O Kill Tanya é um deck que ele tem restrições, porque ele só pode fazer Tanners, Synchros, Tanners. Então isso dá uma puta restrição, porque senão eles poderiam fazer uma jogada, porra, muito mais mirabolante, porque carta branca de Synchro tem muito bicho problemático, que o Tanya poderia usufruir deles, mas ele não pode, porque ele tem restrição de só poder fazer monstros Tanners. Pois é. O Toon não tem nenhum lock, não é locado em Toon, não é locado, porque ele não é focado em um tipo de sumo, então também não é focado em fusão, ele não tem nenhum tipo de lock, sem falar que, assim como o Kill Tanya, que tem um Rotary, que quando é sincrado, olha a mão do oponente e busca uma carta, o Toon também tem uma carta assim, você dá lá o efeito do Ilusionista, coloca a Trap Face Up, né, a Mind Scan, e o oponente fica jogando com a mão revelada, puta merda. Então, o oponente jogar com a mão revelada significa que ele nem pode dar o Rotary, revelando o Rotary para fazer o Normal Summon, porque se a carta já tá revelada, você não pode dar efeito do Rotary revelando ela de novo para um Double Summon. Então é um monte de complicação muito da escrota, tá? É claro que tem, e isso gera no deck de Kill Tanya, por exemplo, que de forma competitiva ele é sempre o Kill Tanya puro. Enquanto o Toon tem N vertentes de jogar diferentes. Aqui tem 44 Toons sendo usados no resultado computado aqui, né? 117 tops em 30 torneios diferentes. Sendo 34 Toon puro, 7 Toons FTKs, nem são tantos assim, mas enfim, alguns, né? 2 Rise Toon e 1 Dark Magician Toon, porque deve usar a engine do Mago Negro, né? Porque o deck tem Dark Spellcast, dá pra banir e fazer o Dark Magician Destruction. O Elf Notes, por exemplo, que é um deck muito camuflado, então ele tem vertentes diferentes, né? Elf Notes puro, Synchron, Fallen, Power Patron e Fiendsmith. Enquanto o Kill Tanya só tem a versão própria, por ter lock. O Elf Notes tem lock em Synchro, mas é bem mais genérico, e o Toon não tem lock nenhum. Então você vai ver N vertentes diferentes de Toon. Se a gente desce aqui, os caras citam um monte de jogada, e essas jogadas sempre envolvem fazer o efeito do One Card Combo, né, o Fan Dark Rabbit, um monte de vezes, pra ficar trocando campo, reciclando Toon Tables, enfim. Tem uma jogada que eles mostram aqui, que é com o Dragunit na endboard, e o Normal Summon do Dark Rabbit consiste em essas 9 disrupções que ele faz aqui, com Fancy Ball, Barone, o Omni Negate do Link de Dragunit, a Counter de Toon, a Mind Scan negando alguma coisa, o Comic Cast tributando o monstro do oponente, Little Knight, enfim. É muito cagado. Aqui tá o exemplo de uma decklist do deck de Toon, tá? Que passou a ser o deck dominante do OCG. Não tanto porque o Kill Tanya ainda é um deck bem bom, sólido, e qual que é a melhor dinâmica para um deck de FTK? Um deck com múltiplas hand traps. Só que o Toon é um deck que pode também usar múltiplas hand traps e tem cartas que desviam dessas hand traps, o que é extremamente frustrante, né? Mas enfim. Tá aqui um exemplo de decklist do Toon, né? Então você tem 3 do Coelho, 3 do Comic Cat, que são starter, além dos Field Spell, que também são starter, a Bookmarker, que também é starter, e 3 do Toon Tables, que também é starter. Então tem 15 cartas aí que sozinhas devem fazer a tua jogada andar pra frente, né? Além de os brickzinhos que você tem que usar, cartas que precisa, né? Tipo, o Blue Eyes Toon é um brick, o Mago Negro é peça de jogada, o Evil Box é extensor / peça de jogada, a Mermaid aqui é interessante, porque é um Special Summon inerente. Eu prefiro usar a Arpia, mas você conflita com a Dominus Impulse, por exemplo, por isso que nego acaba usando essa Mermaid aqui. E de resto é Hand Trap plus Trap Toon. É isso, mano. É isso e chinela no amigo. O Extra Deck você pode fazer o que quiser. Tanto que aqui embaixo você já... aqui o deck desse cara, ó, tem esse main deck e o side deck dele tem o quê? Eu esqueci o nome dele, mas é uma carta que lista Mago Negro. E ele é buscável pelo Dark Magician of Destruction.
E aí você dá FTK, porque cada spell que você ativa, você dá 1000 de dano, e você ativa Toon Table Content 6 vezes, e aí ativar 2 spells não é muito difícil, ele dá 8000 de dano no T0. Um monte de counter, meu Deus do céu, que coisa cebosa, mas enfim. Aqui abaixo eles falam de outra parada, tirando alguns bricks para poder colocar mais hand trap, e aqui tem mais jogada que eles fazem também, envolvendo a Charmer, que eu passei a odiar esse link Charmer aqui, tá? Mas enfim, aqui tá um exemplo de uma outra decklist, o deck pode usar o Shifter, por exemplo, e aqui ele tem uma mini engine para poder caber mais hand traps para provavelmente não tomar mais FTK, e tem esses potes aqui, né? Provavelmente com isso. Ele tem um Reprodoco que deve ser para fazer jogada de Mago Negro, eu confesso que eu não sei, mas é que ele tem uma engine grande de Cyburst no extra deck. Confesso que eu não sei o objetivo, mas também foda-se, né? Não é muito importante aqui. Esse é o bagulho, mano. O Qtani continua sendo o Qtani, um deck como a gente já conhece. No caso aqui, 2 Reco o cara tá usando, 2 Mix, 3 Kill, 3 Rotary, 1 Clip. Eles têm 5 Overtake ainda, né? Então eles podem usar 3 5 Overtake, 3 da KTS, 3 Fallen, Perma, e o resto é Hand Trap. E o Veidus é uma Hand Trap que a gente usa muito no Gênesis, e aqui porque pega as Field Spell. E pra quem não sabe, você dá o efeito, quando tem Field Spell no campo, o Veidus tem o efeito Quick de entrar destruindo uma Field Spell, e você dá ele pro oponente. E aí se você destrói o Veidus, ele cai no teu cemitério, e ele tem o efeito de poder destruir todos os monstros no campo também. Ele é um bom monstro, e aqui ele tá sendo usado pelo Qtani, não sei se está sendo usado no próprio Toon, acho que não, mas enfim, o uso dele é interessante porque o Toon passa pela Field Spell uma cacetada de vezes, né? Então o Veidus pode te ajudar, e aqui tem o Elf Notes, coitado, vai tentando aí jogar de Elf Notes, enfim. Teve um marco interessante nesse formato de agora, do OCG, com o Toon em evidência, que foi o seguinte: teve um YCS no Japão, tem poucos desses torneios, né? Os J, o YCS J, são poucos torneios, e eles são muito numerosos, são aqueles torneios que tem 8.000 pessoas, sabe? Esse teve 5.000, mais ou menos 5.000 participantes, né? Só que ele tem uma particularidade: ele é melhor de 1. E nesse torneio, o top 64 desse torneio teve essa característica. Aí é foda, eu não sei por que eles fazem isso, mas eles fazem isso. Os YCS que eles têm, que são aqueles torneios que a gente olha e, ó, meu Deus, 8.000 pessoas jogando o torneio do OCG, o YCS do OCG, é isso aí. Tem poucos, porque o OCG vive mais de torneios locais, né? Mas tem poucos desses YCS, e quando tem, eles são melhor de 1, provavelmente pela quantidade de jogadores, para poder gerir melhor, né? Então, esse tipo de torneio acaba incentivando mais os decks de FTK e te deixando tendo uma vantagem competitiva, pelo menos, caso o teu deck use muitas hand traps. O Toon tem as duas coisas, muita hand trap e faz FTK. Então é um deck muito bom nesse contexto. Assim como o Tenpai acabou sendo o deck que ganhava, que era muito bom nesses torneios do OCG, porque era melhor de 1. Assim como o Tenpai foi desesperador no Master Duel, porque era melhor de 1. O Toon tem uma dinâmica dessa, enquanto ele não tem lista, e ele pode dar FTK e pode usar muita hand trap para evitar de tomar FTK, é um deck sinistro. Apesar de que, nesse torneio, em que no top 64, 19 eram Toons, 18 eram Qtanis, eles são claramente os decks desgarrados dos demais. Tem o Elf Notes aí, que já tá desgarrado do Ritual of Light and Darkness, que é um deck com um contexto de ser usado no meta do Qtani, que é um deck com teto mais baixo, de troca de hand trap, que ele se sobressai nesse sentido. Com um deck agressivo como é o Toon, o Ritual of Light and Darkness acabou descendo de popularidade, e é provável que ele não volte mais pro meta, tá? Foi bom enquanto foi legal ver o Ritual of Light and Darkness jogando, mas eu acho que ele não volta mais. Enfim. E aqui tem o exemplo de decklist do deck de Qtani, que foi o campeão do torneio sem side deck, tá? O Qtani foi o campeão do torneio e ele tava usando essa decklist aí. Então, 3 Reco, 3 Kill, 3 Mix, Clip, Rotary, 3 Fidraulis, 3 Ogre, pega o campo de Toon, né? Belly, Ashe, Maxi, Veiler, Draw sem Fua, e o Draw é limitado, o que te ajuda muito mais a tomar mais FTKs. KTS, campo, Synchro Overtake, Desires e Imperma. É isso aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 hand traps para não tomar o FTK do Toon. Enquanto o vice-campeão, por outro lado, foi esse Solfacorde Power Patron FTK. Pois é. Esse Power Patron Solfacorde FTK. Lembrando, melhor de 1. O cara nem tinha hand trap, a não ser o Orange lá tá limitado. Legal, o Greenlight, Maxi e Ashe só, e muita fé, e o cara foi vice-campeão desse torneio. E aí o Toon melhor colocado foi o terceiro colocado aqui, com uma engine bem micro para caber mais hand traps.
mais carta que busca Field Spell, que é essa Bifrost aqui, né? Uma Field Spell que você bane 3 de nível 10 do deck, eu acho, pra poder buscar uma Field Spell. Então, a tua Field Spell de Toon acaba sendo mais buscável, enfim. E aí tem outro Toon completando o top 4. Sendo que esse Toon aqui usa FTK, deixa eu ver. Ele não usa FTK nesse deck. Ele não tem a Shadow Toon e também não tem o Dark Magician Evaporation, né? Tá, tudo bem. Eu não sei se é Evaporation o nome dele. Ele tem esse Fable, é só pra fazer synchro? Eu acho que é. Então não tem FTK nesse deck aqui. Esse aqui tem FTK. Ele usa 3, ó, que não é comum de ver nas decklist, tá? 3 do Illusionist, que é quem pega Mind Scan, mas aqui ele tá usando. Ele usa FTK, cadê? Não, tem a Shadow Toon, então ele dá FTK de Shadow Toon. Esse cara que fez o top 4 aqui, por exemplo. Olha esse deck, mano, que foi top 8, né? Foi o 5º colocado no torneio de 5.000 pessoas, melhor de um. Pois é, tá aí. Mais um Toon, enfim. Então é isso, cara. É nesse contexto que a banlist do OCG chega, tá? Que é pra dar hits nesse meta do OCG. Onde o Toon é um deck que eu acho que a partir do momento em que o formato for desenrolando, ele vai se desgarrando mais, cara. Sei lá. É que o Qtani é um deck que usa boas hand traps. Tipo o Fidraulis que o Toon não pode usar. E aí a gente tem que ver qual é o impacto desse Fidraulis no Toon. Me parece ser bom. E o Toon não pode usar Fidraulis, por exemplo. O que é interessante, pelo menos isso, vai. Pelo menos isso, essa porra desse deck não pode usar. Mas é um deck um pouco assustador. E algumas desses fatores assustadores seriam mitigados caso eles mexessem nas coisas que dá FTK e nas coisas de loop. Tudo bem, o deck foi feito para fazer loop, os efeitos são dessa forma. Então acho que não adianta muito a gente querer que eles cheguem limitando amanhã. O Toon acabou de ser lançado e eles cheguem limitando amanhã a Field Spell. Mas o Toon Table Contents talvez. E aí talvez eles banam o Mago Negro, mas aí a Shadow Toon da FTK. Então eles vão banir a Shadow Toon e o Dark Magician, ou vão limitar a Toon Table Contents, porque aí você continua dando FTK de Shadow Toon. Eu não sei o que eles podem fazer. Tô com expectativa de mexerem no Toon? Eu tô, mas eu não acho que vão. E aí se eles mexem só no Qtani e nas outras coisas, que é pra dizer que teve uma banlist, já que tem que ter uma banlist agora... Se eles vacilarem mexendo tipo no Qtani, que eu acho que deveria ter sido mexido antes e não foi na última banlist, vocês viram, a última banlist que o Qtani já era meta há 2 meses, eles não deram lista. Eles deram lista nos decks ao redor, o que fez o Qtani ser mais dominante e deu espaço pro Ritual Flight Darkness entrar no meta. Eles vão dar lista no Qtani agora, em que ele é o concorrente contra o Toon de FTK. Se eles não mexem no FTK, isso é um puta tiro no pé, porque o formato vai ficar horrível, tá? Vai ficar bem merda, vai ficar zoado. Então eu tô em dúvida. Seria ideal se eles mexessem nesse FTK de Toon, impedindo os dois. Tem pelo menos 2, mas deve ter mais, tá? Deve ter mais FTK de Toon, que é do Shadow Toon e do Mago Negro. Mas deve ter mais. Então talvez limitar o Toon Table, banir o Shadow Toon, alguma coisa assim seria útil. E aí eles banem o Whole Sweep do Qtani e limitam o Synchro Overtake e vá lá. Vamos ver qual é o formato. Eu não tenho muita expectativa para além disso acontecer, sabe? Por mais que precise, mas eu não tenho muita expectativa disso rolar. E você? Amanhã, quando sair a banlist, eu espero postar o vídeo o quanto antes da banlist do OCG, mas por hora é mais ou menos esse o contexto do formato, beleza? Lembrando que não tem data pro Toon chegar no TCG, talvez ele venha no Battle of Legends do ano que vem ou alguma coleção de import. Então, por hora, respira, o Toon é pica do OCG segurar. Por hora, vamos só esperar e aproveitar que o nosso formato tá decente por enquanto. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau. Tchau.